Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, David Santiago, Sónia Sapaz. Viva! Estamos a 3 de outubro, a 7 dias do prazo limite para a entrega do Orçamento do Estado para 2025. Todos os anos isso acontece no último dia possível e muitas vezes no passado aconteceu na última hora possível. Em 2023, Fernando Medina subiu a fasquia e entregou o documento às 2 da tarde, mais ou menos. Vamos ver como acontece este ano com um novo governo minoritário que ainda não encontrou o parceiro certo para viabilizar o OE. A esta altura já é claro que vamos voltar a falar de orçamento no nosso poder público. São José, vou começar contigo. Ontem o Ministro da Presidência disse que o foco do diálogo é com o PS e que não estão previstas reuniões com outras forças partidárias. Que sinal é que quis dar António Leitão Amaro nesta fase ao PS? Um sinal claro de que quer fazer negociações com o PS e quer chegar a um acordo com o PS. Eu penso que apesar da agressividade, a rispidez com que têm sido proferidas algumas declarações por parte do Governo e no Primeiro-Ministro, mesmo dizendo que ia apresentar uma proposta irrecusável, classificando-a logo à partida como irrecusável, ou seja, um bocadinho, um tom muito alto, público, eu estou convencida de que o Governo quer mesmo preferencialmente aprovar o orçamento com o PS e penso que poderá ser encontrado um acordo. Não sei qual vai ser a proposta que será apresentada ou as propostas que serão apresentadas hoje por Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, mas admito que haja uma aproximação no modelo do IRS jovem, uma cedência bastante grande, até porque voltou a ser criticado pelo FMI como uma medida pouco consistente e que pode não ter consequências nenhumas visíveis, e que tira uma grande fatia de dinheiro que deveria ser usado, de receita do Estado que devia ser usada para investimento público, mas pode ser que haja uma aproximação, admito que haja uma aproximação por parte do Governo, ao que é o IRS jovem já em vigor, que dá 5 anos de benefício fiscal aos jovens, 5 anos intermitentes ao longo de 10 anos, desde que sejam licenciados ou doutorados, tem outros contornos. Pode ser que haja uma aproximação aí. Penso também que esse sinal foi dado logo na negociação da concertação social, em que quer o IRC, quer o IRS jovem ficaram sem metas traçadas temporárias, concretas, e ficaram bastante suavizados, quer um conceito, quer outro. E portanto penso que será também de bom senso Pedro Nuno Santos tentar ceder. Ninguém diz que ele não deve ter as suas convicções, é evidente que ele deve ter as suas convicções. Estás-te a referir a isso por causa do que ele disse esta semana no Congresso dos Açores, do PS Açores, mas ter convicções, toda a gente em democracia tem convicções e faz parte da democracia, das negociações democráticas entre partidos, a ver se desse este parte a parte, isso não põe em causa as convicções, até porque eu penso que há aqui um risco grande, e hoje o Manuel Carvalho, num texto de opinião, fala nisso, que é empurrar o PSD para os braços do Chega, fazer o Chega, ou fazer o PSD ter que negociar com o Chega, ou mesmo sem negociar, ficar refém de uma aprovação do Orçamento de Estado pelo Chega, no estado em que está a política mundial, com o crescimento dos extremismos, penso que os partidos moderados de centro, democráticos, devem evitar dar poder concreto a partidos de extrema-direita, populistas e radicais. Mas neste caso, deixa-me só colocar um cenário, porque há a hipótese de não haver acordo entre PS e PSD e o Chega viabilizar o orçamento.
Sim, mas sem é isso. acordo. Mas se é sem acordo é a mesma coisa, fica refém. Eu sei disso. E acho que isso, de algum modo, fortalece muito o Chega como Claro. discurso político. Não quer Claro, dizer que o fortaleça. é por isso que o PS deve ter esse critério também. Pronto, Como diz o Manel a minha Carvalho, pergunta é, como diz o Manel Carvalho, qual é a convicção mais importante? As questões programáticas que estão no Orçamento de Estado e que um programa de um governo diverge com o outro, ou a defesa da democracia e a não entrega da democracia à extrema-direita? Hoje o Francisco Assis ouviu na TSF e se calhar já respondeu ao Manel a dizer que eleições é democracia. Não há nada mais democrático do que eleições. Sim, está bem. Era talvez uma resposta. Mas eu não estou a falar de eleições, deixa-me só. Sim. Eu estou a dizer o risco que há do orçamento do PSD ser obrigado a negociar com o Chega, ou não aceitando haver um orçamento que o Chega aprova de olhos fechados. Mas aí o que é que o PSD pode fazer? Nada. E porquê é que isso é mau? E porquê é que isso é mau para o regime democrático? Se nós pensarmos, eu não estou a dizer que é bom ou que é mau, não tenho certezas. Não, eu tenho mas dúvidas sobre. Não sei. Em termos de Dá-se político, poder ao Chega. Não sei. É um partido que diz Pronto, nós... tá bem, mas na Alemanha, por exemplo, houve alianças em termos até de governo entre centro-esquerda e centro-direita, e isso deu mais força à extrema-direita porque criou um vazio de oposição e, portanto, em Itália aconteceram coisas parecidas. Ou seja, essa conclusão de que ao dar protagonismo político ao Chega... Não é protagonismo, é um poder. Não, se viabilizar sem condições, porque é que poder é que tem? Porque foi ele que aprovou. Isso dá-lhe poder só por si. Dá. E dá-lhe votos. Dá. Aí dá? E se for o PS a negociar com o PSD, apaga o Chega. Não apaga, não apaga. Não, mas diminui o poder do Chega e a capacidade não eleitoral do Chega. Não é o fiel da balança, Pois, não sei, é determinante. Eu prefiro falar em exemplos concretos e dou-vos o exemplo concreto da Alemanha. Repliquem a partir desse exemplo. Aconteceu o contrário do que estão a dizer e não foi isso, não foi essa... O resultado final não foi esse. O resultado final foi que a extrema-direita galgou ainda mais. E os resultados dos Estados Federados agora, nas últimas eleições regionais, mostram isso mesmo. Portanto, para mim essas conclusões são precipitadas. Eu não consigo ter uma conclusão. Admito que se pense dessa maneira. Eu não tenho a capacidade para tirar essa conclusão. Agora, acho interessante uma coisa, e concordando mais ou menos com o que a São José diz, é interessante só para ver, e vou ser muito, muito conciso. Eu acho que mais do que o PSD querer aprovar mas vai dar ao mesmo, mas mais do que querer aprovar com o PS, não quer é aprovar com o Chega. Já o PS quer que seja o Chega a aprovar, precisamente para não perder lugar na oposição e não perder força eleitoral. É pelo menos a convicção do Pedro Nuno Santos. Sim. E já o Chega quer, no fundo, que as coisas corram mal, o mais mal possível, para poder dizer, mesmo que vá para eleições, ou seja, eles querem que corra o mais mal possível, mas não sei se sabem o que é que querem. Sinceramente, acho que o Chega não sabe neste momento o que é que quer. Se quer orçamento, se quer eleições, se quer viabilizar, se quer que seja o PS. Acho mesmo que não sei. Porque eles perceberam que não precisam de querer nada, não é? Não sei, mas eventualmente pode vir. Mas eu estou convicto de que um acordo do PS, mesmo com o Pedro Nuno a dizer que 99% do orçamento será sempre do governo, havendo um acordo público em que se viabiliza, em que o PS viabiliza o orçamento, eu acho que, sem dúvida, o Chega vai poder dizer ao longo de todo o próximo ano, vejam como o país está assim, porque há um orçamento aprovado pelos partidos do sistema, e este é o discurso regular. E, portanto, eu só digo não tiro conclusões, mas não podemos tirar, acho eu, conclusões tão definitivas sobre o que é que acontece, porque, pelo menos, na Europa, os exemplos não apontam nesse sentido. David, continuo contigo. O Presidente tem assumido um papel muito interventivo nesta matéria. Ainda no fim de semana falou sobre isso e disse que assumiu que tem pressionado os vários atores políticos, sempre no sentido da viabilização. Achas que isso tem ajudado ou desajudado ou não tem contribuído para nada? Eu acho que cria aqui alguns atritos, que coloca aqui algumas areias na engrenagem, em particular junto do PS. Acho que junto do PSD ninguém... e do governo, da AD, acho que ninguém vê com maus olhos este tipo de influência, que ele também falou em fazer influência. O Manuel Carvalho também num podcast falava no presidente o influencer, portanto ele já era o das selfies, agora é o influencer, ele está muito sempre atualizado em termos
de redes sociais e de novas Tendências. tecnologias e de tendências. E, portanto, agora, o que eu acho é sobre o PS não gosta de ouvir isso porque sente isso como uma pressão feita sobretudo sobre o PS, e é um bocado isso que acontece, embora o Presidente no fim de semana também tenha dito que o Governo tem que perceber que é um Governo ultraminoritário, que está preso por um fio, que o PS tem que perceber que não é o partido do poder, e claramente acho que o que o Marcelo disse também foi que o maior risco é ser o Chega a decidir e ele ainda colocou como um risco maior é o Chega a decidir, não decidir, o que faz com que ele fique com a batata quente nas mãos. E a batata quente nas mãos é Marcelo Rebelo de Sousa ficar entre a espada e a parede, entre seguir o padrão que ele próprio definiu, exatamente, quando disse que não havendo orçamento havia eleições, e portanto foi um erro político que ele cometeu, foi uma precipitação, foi uma tentativa de condicionar na altura que funcionou muito mal. Influencer. Lá está, influencer, mas aí foi um influencer que correu mal, não é? Foi um influencer em que perdeu audiências. E, portanto, e acho que perdeu muitas audiências, e nós sabemos, como o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, a popularidade dele, não só a reboque do caso das gêmeas, mas também muito a reboque da crise política e das crises políticas que ele foi suscitando de alguma forma, e abordando, depois já com maioria absoluta falava sistematicamente de crise. Ou seja, esta permanente pressão e esta permanente criação de factos por parte do Presidente da República agora deixam-no de facto com a tal batata quente, que é, eu fico como o Presidente da instabilidade política e das dissoluções, ou eu contradigo aquilo que eu fiz, o tal padrão, a lógica consuetudinária que criou em 2021, e que não fazia sentido criá-la naquela altura, naquela circunstância, até porque estávamos a meio a legislatura, já tinha passado metade da legislatura, portanto... Era um governo minoritário como este? Era um governo menos minoritário do que este. Sim, menos. Menos minoritário do que este, sim. Pelo menos a maioria era... Sim. Tinha mais deputados do que tem este. Tinha mais deputados do que tem este. Havia uma maioria de esquerda com quem mesmo... Mais clara, não é? E mais do que ser clara, ou seja, era mais fácil negociar, mesmo reprovando o orçamento, era mais fácil negociar medidas com aquela esquerda do que... E depois tinha o Rui Rio também, não nos podemos esquecer, com quem também era possível negociar, e ele negociou imensas coisas com o Rui Rio. E, portanto, menos a reforma da Justiça. E, portanto, acho que, na altura, o Presidente da República cometeu esse erro, porque a situação era muito mais estável do que é agora, e agora arrisca até, pelo que se percebe, porque ele não tem, até agora, não desfez o tabu de dizer se é mesmo eleições que convoca, toda a gente percebe que é isso que ele está a querer dizer, mas ele nunca o diz, provavelmente por receio, e para não se comprometer já, porque não terá decisão de 100% tomada. Exatamente, sim. Acho que não tem a decisão 100% tomada, e nesse sentido o que é que ele arrisca fazer? A um governo que é mais minoritário do que era o de António Costa, numa situação mais instável, não convocar eleições. Ele pode argumentar que, de facto, o cenário internacional agora é muito mais complexo. Terá alguma razão, verdade, mas ainda assim o cenário político nacional era mais estável em 2021 e já tinha havido pandemia, não nos podemos esquecer disso, portanto também o cenário internacional não era brilhante e já havia efeitos de inflação. Não tínhamos atingido o pico. Pandemia, não ainda é? Estávamos em pandemia, altura. já havia inflação, já havia o problema das cadeias de distribuição e, portanto, a esse nível eu acho, pronto, só mesmo para terminar, acho que o Presidente da República não é que desajude muito, acho que não é decisiva a pressão que ele faz, nem para bem nem para mal. Acho é que o que ele já disse no passado e o que ele fez no passado é que está também a contribuir e muito para a circunstância em que estamos agora. Há sempre um cenário hipotético, que é o orçamento passar agora nesta primeira fase, não é? Haver abstenções suficientes para o orçamento passar na generalidade e estas coisas serem todas levadas à especialidade e aí arrasta-se um bocadinho a indecisão. Isto para dizer que eu não tenho a certeza que fique tudo definido hoje à partida. Não, eu também acho que não fica hoje. Sim. Também acho que não. Hoje, entre hoje e dia 10. A verdade é que o Governo prometeu uma proposta irrecusável e eu quando me lembro dos irrecusáveis e dos irrevogáveis, só acho que tem de haver muito cuidado com estes irres que às vezes são problemáticos. Mas o Governo prometeu uma proposta irrecusável para uma reunião de hoje ao final do dia e nós não temos conseguido saber grandes detalhes sobre isso. São José, tens alguma expectativa em relação ao que pode conseguir efetivamente desbloquear o orçamento, se acreditas nisso? Como eu disse há pouco, eu creio que o caminho a fazer é de aproximação e penso
que com as declarações do Primeiro-Ministro possa haver uma aproximação real do Governo às propostas de IRC e de IRS jovem que estão em vigor e que o PS protagonizou, aprovou e que são um legado do PS. Portanto, uma política mais de continuidade nessas questões e haver essa aproximação. Mas penso também que eu não sei se até à votação, na generalidade, eu penso que tem que ficar tudo muito claro, porque não pode haver o risco de, na especialidade, as conversações descambarem. Uhum. Mas estou convencidíssima que o acordo não fica fechado hoje, até porque o PS vai ter que o analisar. Eu ouvi a notícia que Pedro Nuno Santos fala hoje à noite na sede do PS no Largo do Rato. Mas não sei o que é que ele dirá. É que não acredito que ele vá já dizer aceitamos ou não aceitamos. Até porque Pedro Nuno Santos está mandatado para negociar. Foi mandatado pela Comissão Política. Qualquer acordo final com o PSD sobre o orçamento só será fechado num partido como o PS quando aprovado pela Comissão Política. Ele está obrigado, pelo que é a praxe interna e as regras internas do PS, A ouvir os a seus pares. ouvir a Comissão Política sobre o assunto. Portanto, hoje pode haver indícios, iremos com certeza ficar a saber qual é a aproximação que o PSD fez, mas penso que o caminho ainda vai ter que ser percorrido, terá de haver mais reuniões. Admito até que reuniões técnicas que não se saiba publicamente de deputados ou de dirigentes do PS e dirigentes do PSD ou membros do governo para acertar e fixar concretamente os conteúdos que ficam estabelecidos no Orçamento de Estado ou na legislação independente sobre IRS jovem. Um bocadinho como e sobre acontecia IRC. na geringonça. Sim, não quer dizer, tanto na pronto, e geringonça. como aconteceu noutras negociações Sim. de Orçamento de Estado, mesmo sem antes disso. No passado. Mas penso que hoje vamos apenas saber a aproximação do PSD. Não acredito que Pedro Nuno Santos volte a dizer não é não, a não ser que de facto o irrecusável de Luís Montenegro seja uma brincadeira, não é? Uma daquelas coisas como o Uma jogada irrevogável política. do Paulo Portas, uma questão de tática política unicamente. Portanto, eu tenho expectativa na seriedade com que Luís Montenegro quer governar o país e aprovar um orçamento de Estado. Portanto, estou na expectativa de ver uma boa aproximação. O que tira um pouco o tapete a Pedro Nuno Santos para se manter no campo de convicções são convicções e não negocia nada. Portanto, terá de haver uma aproximação. Penso que haverá mais reuniões, penso que mesmo entre os dois haverá mais reuniões, além de reuniões mais técnicas, e como digo, uma decisão final do PS, para respeitar as praxes internas do PS, tem que ser aprovada em Comissão Depois Política. da Comissão Política. E portanto, penso que ainda temos até dia 10 vários episódios desta novela, se bem que o dia de hoje seja de facto decisivo. Pela importância ou a não importância do que é a aproximação que o Governo vai fazer. Que o Governo diz que vai fazer, não é? Que eu não sei se vai fazer, não é? Mas que, o que se A tal pressupõe. proposta, não é? Sim, a tal proposta irrecusável. irrecusável, não é? Pois. Sim. O FMI mostrou-se ontem muito preocupado com os impactos futuros de eventuais aumentos de despesa ou cortes de impostos. Disse que medidas como o IRS jovem defendido pelo governo têm custos elevados e colocam questões de equidade, e ainda levantou dúvidas sobre a redução da taxa do IRC, e não é a primeira vez que o FMI critica estas opções e não é o único também. David, queria ouvir-te sobre isto e sobretudo perceber se esta posição do FMI pode ter alguma implicação política, já que é uma forte crítica e é repetida, não é? Às decisões do governo. Implicação política tem, até porque tendencialmente se um partido até que se aproxima mais daquelas que são as diretrizes, se quisermos, de uma instituição como o FMI, será um partido como o PSD de centro-direita do que até um PS. Ou seja, portanto,
dificilmente se pode ignorar por completo, não é obrigatório concordar-se com o que diz o FMI, como é evidente, mas Sim. ainda assim não deixa de ser uma instituição credível e que faz críticas. A crítica essencial do FMI é sobretudo à estratégia no seu conjunto de alívio fiscal da AD, e que assenta sobretudo, lá está, como sabemos, no IRS jovem e na descida transversal do IRC. Aquilo que defende o FMI é sobretudo uma recomposição da despesa que permita libertar investimento público e apostar no investimento público. Isto também mostra como houve falta de investimento público e de governos do PS, que não deixa de ser interessante. Não é? De governos de esquerda. Ideologicamente, não foram capazes, e foi um investimento público basicamente que viveu às custas dos fundos europeus e em particular nos últimos anos do PRR, e portanto isso mostra como também o governo PS foi pouco socialista, e portanto, isto para dizer o quê? Eu acho que o governo ontem disse, por exemplo, o Leitão Amar disse que nós não vamos mudar as nossas propostas por causa do FMI. Eu acho que eles vão mudar as propostas, de facto, não é por causa do FMI, é porque sem isso não há aproximação ao PS. A senhora já há pouco falava do acordo de concertação, dizer que eu, no fundo, que alterou os conceitos. Eu acho que o conceito das propostas do PSD, portanto, o conceito, digamos assim, o espírito. Eu não disse que alterou, eu disse que matizou em termos de concretização no tempo. Isso sim. Isso sim. E nos valores. Sim, mas o conceito manteve-se. O conceito, o espírito da medida é a ideia desta descida transversal. E, portanto, deixou de haver quantificação, seja temporal, seja de taxas, de valores concretos, percentagens. Isso, obviamente, abre as portas à negociação, não é? Agora, quando, ao mesmo tempo que o governo diz que não vai mudar por causa do FMI, e, de facto, nós temos também que ver uma coisa. Há um acordo de concertação em que prevê lá descida do IRS, em particular havendo um IRS jovem, não é? Mas há a descida do IRS e do IRC. E fala-se numa descida transversal do IRC. Ora, os parceiros sociais, lembro-me, por exemplo, do representante do comércio, mas não foi o único, a criticar muito duramente o governo precisamente por não haver essa concretização. Ou seja, eles estão a assinar um acordo e eles dizem que assinam um acordo em nome apenas da estabilidade. Mas, de facto, também para os patrões aqui será complicado terem aqui um acordo em que as principais contrapartidas, ou algumas das principais contrapartidas, não estão quantificadas. Sim, mas o governo pode sempre dizer, para salvar o orçamento e conseguir viabilizar com o PS, que não põe em causa os princípios, mas que adia um ano a concretização desses princípios. Pronto, pode haver essas jogadas. Pode haver todas essas soluções são viáveis. Mas isso põe em causa aquilo que foi acordado com... porque o acordo de concertação social é T28. Portanto, para o ano, se não for este ano, é para o ano. Porque é que ele tirou de lá as datas da concertação social? Para chegar a acordo de PS, mas elas estavam inicialmente. Porquê? Porque eram contrapartidas. Está bem, mas David, mas saíram, caíram. Está bem, mas não vamos achar que os patrões vão ficar contentes com isso, não é? Mas eles já disseram que não ficavam. Isso já foi dito. Claro. Mas aqui a questão, desculpa lá, a aprovação de um orçamento de Estado é mais importante. Não estou a dizer que não é. Não é a concertação social e não é os parceiros da concertação social que têm que concordar ou não com o orçamento de Estado. Não. São os partidos parlamentares. Portanto, são dois níveis de discussão. Não era isso que eu estava a dizer. O governo comprometeu-se na mesma, no acordo de concertação social, a haver estas descidas. Sim. Portanto, vamos ver como é que há estas descidas. Sim, mas estas podem ter desenhos diferentes. Tem que ter. Podem ocorrer mais tarde. Não, mais tarde não. Tem que ter desenhos diferentes, não é ocorrer mais tarde. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Quando eu ouço Luís Montenegro falar em irrecusável, eu acho que teria de ser uma coisa totalmente diferente. Tem que ser, deixa de ser uma descida transversal. Tem de ser uma surpresa. Mas a questão é essa, ou seja, quando temos agora o FMI, de facto, alertar também para o equilíbrio das contas públicas, como já tinha o Conselho de Finanças Públicas feito também. Embora nós tenhamos sempre que ter em conta, obviamente, que estas medidas depois requerem outras medidas de efeito contrário, de efeito inverso no orçamento. Vais desinvestir nas áreas do Estado Social. É o que eu defendo. Pois. É o que ele defende, mas não acho que seja isso. Não, eu estava a ironizar, não é isso que eu defendo, mas é isso que quem defende, o Montenegro defende isso? Não, se está a fazer esta opção... É a conclusão... É a conclusão lógica, tira uma fatia enorme de receita do Estado
que poderia ser emprego noutras áreas do Estado Os Social. cálculos do governo Pode ser dizem que aumenta a criativo. receita do IRC. Sim. Pronto, tá bem. E foi isso que aconteceu durante No a troika. Eu não passado, estou a Acho falar eu. do IRC, que o Estávamos a IRC falar é das duas coisas. específico. Estávamos a Não, falar eu das estou a duas falar coisas. do IRS jovem. Então, mas não tinha ficado claro. Mas no IRC eles têm esses cálculos. No IRS jovem há de facto um custo de 1.000 milhões, sensivelmente anual. E é um custo relevante. Que é relevante. É uma bolada de dinheiro. Que é relevante. Agora, independentemente disso, eu acho que o FMI vem dar força aos argumentos do PS e vem contribuir. O governo pode dizer que não vai mudar por causa do FMI, mas acho que isso vem dar força política ao PS. E nesse sentido, acho que é mais um fator que contribui para que o PSD, para que o governo da AD, de facto faça aqui um recuo e até justifique isso dessa forma. Politicamente tem essa justificação. Nós queríamos, não, em nome do interesse nacional, não que eles tenham invocado, e o Presidente, não o vamos fazer precisamente para tentar então que haja a possibilidade do acordo. E tem aqui até uma validação técnica, se quisermos, embora eles não concordem com essa E validação. já ignoraram, entre aspas, já Eles ignoraram. eles não concordam porque o Ministro das Finanças, ainda agora nas jornadas parlamentares do PSD e do CDS, que foram conjuntas, dizia precisamente isso, ou seja, que era estrutural para eles, para o orçamento dele, este IRS jovem, por exemplo. Eles acham que isso é decisivo e que isso vai ser virtuoso a curto e médio prazo. E no caso do IRC, o Governo acredita piamente que a receita acabará por aumentar. Isto, há quem diga que é uma fezada, eu não tenho uma opinião definitiva sobre isso e, portanto, fico na expectativa. Espero que esteja pelo menos estudado. Avancemos para o nosso momento público e notório. São José, começa tu. Pois eu trago a eleição dos presidentes e das direções, mas dos presidentes das federações socialistas, que são 19 federações, cujos presidentes da Comissão Política Federativa foram eleitos no sábado, e das 19 federações, os presidentes são todos homens, num retrocesso em relação ao que acontecia já há anos, e até no tempo de Guterres. Sempre houve mulheres, nem que se fosse uma, agora havia uma, que era a Berta Nunes, mas havia uma, pelo menos. Isto porquê? Porque eu acho isto um retrocesso, e mais que um retrocesso, eu penso que isto é radiografia real do machismo estrutural na política portuguesa, porque nós estamos a falar dos órgãos não há cotas, federativos. Não é? Aqui não há cotas. Não há cotas. E como não há cotas, e isto é o aparelho... Volta tudo ao antigamente. Isto é o aparelho puro e duro dos partidos. Quando se fala em aparelho, são as federações. Isto é o que de mais retrógrado há no PS. O partido em que António Guterres, em 1999, para introduzir 25% de mulheres na Comissão Nacional, aumentou em 25% o número de conselheiros nacionais, mas meteu lá 25% das mulheres, não é? Porque nenhum homem aceitava sair, pronto. Mas que foi precursor, o partido que fez aprovar todas as leis de paridade e todas as alterações às leis de paridade Foi em o Portugal. primeiro governo paritário, totalmente Teve o primeiro paritário. governo paritário. Pronto, naquilo que é a máquina, o aparelho puro e duro dos caciques, da cacicagem política. Sim, há poucas mulheres real, envolvidas na política local. As mulheres não entram, é o clube do Bolinha. Havia a Berta Nunes. Tem de ser uma prioridade do líder também. Posso não é? só fazer um apontamento em relação a Sim. isso? No PSD das distritais também há apenas uma mulher. Não, o PSD a situação é pior. Eu outro dia escrevi um comentário tem sobre uma, isso depois tem do uma. Congresso. Tá bem, Agora tem não é uma. pior, agora Sim, é tá melhor. bem, mas é pior em termos de direção nacional. Não, mas eu agora estava a falar... Porque em termos de direção Mas nacional, agora estávamos a falar nas o estruturas PSD locais. é uma desgraça completa. Certo, mas estávamos Uma a falar desgraça. agora das distritais. David, avança tu com o teu público Não, o notório. meu público notório é também com alguém do PS e é curiosamente também o novo presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa, que é o presidente da Câmara de Louras, que é o Ricardo, chama-se Ricardo Leão, para quem não conhece, e que em entrevista à Renascença basicamente disse, eu agora não me lembro da citação completa, mas ele Era do basicamente Abanão. diz que o único candidato que o PS teria capaz de abanar a estrutura que neste momento existe no PS em Lisboa
era portanto, o Duarte Cordeiro. Ora, Candidato à Câmara. Sim, como candidato à Câmara de Lisboa. Nós sabemos, o público já escreveu até em mais do que uma ocasião, que Duarte Cordeiro, pese, embora continue a refutar qualquer cargo público, enquanto o seu nome não estiver completamente ilibado de questões... Da Operação Influencer e mesmo os casos, outros sim, da mas Câmara. em particular da Influencer, que não será candidato. Mas que ainda, apesar disso, que a direção do PS ele continua a ser o preferido, e as informações que nós temos é de que esperarão até ao limite para conseguir que ainda seja Duarte Cordeiro. Mas Ricardo Leão dizer isto numa entrevista, ele que assume agora a presidência da Federação da Área Urbana de Lisboa, correndo o risco de depois não ter Duarte Cordeiro como candidato à Câmara de Lisboa, e sabendo nós que, não sendo Duarte Cordeiro, poderá ser quem se fala mais, e que é entre Mariana Vieira da Silva e Alexandra Leitão, ele corre o risco de depois não saber bem como é que vai apoiar estas candidatas sem capacidade para abanar. Eu vou mais, agora meteu uma bucha no teu público notório. Eu vou mais longe. Um dirigente político que acaba de ser eleito por uma das principais, não a principal federação, estrutura federativa do PS, se bem que o Porto e Braga sejam maiores, tenham mais militantes, mas caramba, é Lisboa, não é? Ainda está a entrar, já está a dizer que a estrutura está parada e que não vai ser ele conseguir resolver nada, que era preciso o Duarte Cordeiro para dar um abanão na estrutura. Não, mas como candidato. Portanto, mas basicamente o que ele também está a dizer está a tirar força às outras duas potenciais candidatas. Qualquer outra dizer hipótese. que quem vier será a sua segunda escolha, não é? Nunca será a Se não primeira. for Duarte Cordeiro, será sempre uma segunda escolha e sem essa capacidade, digamos, de impacto político. Mas se eu não quisermos. acredito que um líder de uma federação diga isso sem ser intencional, que se tenha escorregado. Pois, não sei. Não sei. O que eu digo, e já agora... Provavelmente que é pressionado Duarte Cordeiro. Se me permite, eu gostava só de concluir com esta ideia. Se de facto Duarte Cordeiro não avançar como candidato, o que arrisca, o Presidente da Câmara de Louros e da FAUL, arrisca começar estas funções com uma entrada de leão e uma saída de sendeiro. De leão. E uma saída de sendeiro. Olha, eu também quero ter hoje um público notório. E é uma frase de Luís Montenegro. Eu sei que a circunstância política é diferente, porque a frase foi preferida em 2018, quando o PSD na altura já se apercebia que havia uma certa ruptura na geringonça, ou que a geringonça podia não sobreviver durante muito mais tempo, o fim estava próximo. Mas eu queria recordar aqui que em julho de 2018, portanto, vários meses antes da aprovação do orçamento, antes de existir sequer um documento... Do último orçamento da geringonça. Sim, 2018. Mas quando ela já se estava quase a esboroar, Montenegro, na altura não era líder do PSD, era Rui Rio, disse a seguinte frase: por que carga d'água é que o PSD ia viabilizar o orçamento? Portanto, só a quero recordar porque às vezes há coisas que se pagam muito mais tarde. Entretanto, hoje é dia de debate parlamentar, debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Nós vamos estar aqui a seguir as trocas de argumentos. Aliás, saímos daqui para ir ouvi-lo. Quem sabe não nos darão também tema para o próximo episódio. Se tudo correr bem, voltamos na quinta-feira e é dia de orçamento, precisamente. Até lá. Até quinta-feira. O público fica no ouvido.